continuando aqui, eu achei o arquivo sobre funções orgânicas oxigenadas e as nitrogenadas. Só identificar, tá? Professora, não vou ter que saber nome? Vai ter que saber nome de hidrocarboneto, sim. Se me vier falar que não precisava saber nome de hidrocarboneto, precisa sim. Precisa saber prefixo, infixo e sufixo. Precisa saber que o prefixo é a quantidade de carbono, met, et, prop, but, por aí vai. Precisa saber que ligações são simples, o infixo é an. Precisa saber que ligação dupla o infixo é em e ligação tripla o infixo é in. Tem que saber sim, tá? Ah, professora, preciso saber o sufixo? É aqui que entra esta aula aqui. Vocês já estão careca de saber, acredito eu, a nomenclatura de hidrocarboneto, então eu vou direto para a nomenclatura aqui de função orgânica oxigenada. Como eu disse para vocês em sala, eu não cobrei uma nomenclatura pesada, tá, pessoal? Então eu cobrei mais identificação de função e uma nomenclaturazinha ou outra mais tranquila. Então eu nem vou falar da nomenclatura em si das funções, mas eu quero que você precisa, para saber isomeria de função, para saber isomeria de cadeias, isomerias planas que a gente acabou de ver, você tem que saber, sim, identificar as funções, não é verdade? Então, eu vou só fazer uma pequena revisão para você lembrar como identifica a função, caso você tenha muita dificuldade. Mas acredito que nessa daqui, galera, não foi a maioria de vocês, pelo menos, não tiveram tanta dificuldade, tá bom? Então, bora lá. Funções orgânicas oxigenadas, pessoal. As funções orgânicas oxigenadas, deixa eu ver se tem todas aqui, né, galera? Mas vai ter. As funções orgânicas oxigenadas, lembrando que este resumo aqui também já está lá no drive do terceiro ano, tá? Funções orgânicas oxigenadas, pessoal, a gente tem o álcool, lembrar. Professora, como que eu vou achar o álcool? Hidroxila ligada a carbono saturado, beleza? Achou álcool. Lembrar que, aí sim, a nomenclatura de álcool, pessoal, precisa saber, até porque o sufixo só que muda, ele é ol, e você só tem que dizer aonde a hidroxila está na sua cadeia. Então, só lembrando aqui, por exemplo, tem um carbono chama met, ligação simples é an, e hidroxila ligada a carbono saturado, ele é um álcool, portanto, metanol. Professora, a gente acabou de falar esse, inclusive, dei o exemplo em uma das isomerias que a gente acabou de usar. 3 carbonos chama prop, tipo de ligação entre os carbonos, só ligação simples, chama an. O seu OH, hidroxila, está ligado a um carbono primário, a um carbono, nesse caso, só faz ligação simples, saturado. E primário também, nesse caso, ele é primário, tá? Aí ele chama na posição 1, aí é 1 e chama ol. Tudo bem? Esse é o propan, 1-ol. Tranquilo, pessoal? Identificar, pessoal, deixa eu ver aqui, vou pular. Enol, pessoal. Enol é o OH ligado a carbono que faz o quê? Dupla ligação. Então, cuidado. Ele segue a nomenclatura de álcool, mas ele tem dupla ligação, tá certo? Hidroxila ligado a um carbono que faz dupla ligação. Aí, gente, fenol. Quem era o fenol? Fenol, pessoal, para quem não está lembrando, é quando você tem a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, que é o nosso benzeno. Tudo bem? Lembrar que o anel aromático, o benzeno, no caso, não é o único anel aromático, então existem outros. Reestude, digo de novo, a regra de Huckel, mas o anel aromático é aquele que você tem ligações simples e duplas conjugadas, certo? Alternadas entre si em um hexágono, certo? Nesse caso aqui, pessoal, o anel aromático ligado diretamente ao OH, você acha um fenol, tranquilo? Aldeído, galera. Aldeído, pessoal, é aqui onde a gente começa a ter a carbonila. O que é carbonila, professora? É quando a gente tem o C dupla O, tranquilo? O C dupla O é a carbonila. Então, aqui, galera, carbonila ligada a carbono primário. Então, isso aqui, para facilitar a sua vida, carbonila na ponta da cadeia. Carbonila na ponta da cadeia é aldeído, beleza? E assim você acha o aldeído cujo sufixo é al, tá? Mas lembrando, não cobrarei nomes muito difíceis, é só pra gente realmente relembrar identificação de função orgânica, tá? Agora, professora, se eu tiver uma carbonila e ele não tiver no carbono primário, essa carbonila, por exemplo, está em carbono secundário. Essa carbonila no meio da cadeia, aí você já tem uma função orgânica diferente que a gente chama de cetona. Combinado? E aí o sufixo é ona, você só tem que identificar onde ela tá. Carbonila na ponta da cadeia, aldeído. Carbonila no meio da cadeia carbônica, entre 2 carbonos, tem uma carbonila aqui, um C dupla O,
cetona. Beleza aí, gente? Ácido carboxílico, sim, ele é o mais importante da nossa vida, não só no PAS e vestibular, mas ele também é bom sempre saber para a nossa prova. Ácido carboxílico, pessoal, é aquele que tem a carboxila na estrutura da cadeia carbônica. Então, nesse caso, pessoal, você tem o C-O, certo? Você tem, então, a carbonila. Junto, nesse mesmo carbono, você tem uma hidroxila, que é o OH. Se você tiver uma carbonila e uma hidroxila no mesmo carbono, este grupo inteiro passa a ser chamado de carboxila. Tranquilo? Assim, pessoal, você acabou de achar um ácido carboxílico. Ele tem uma carboxila? Dica para vocês, igual ao aldeído, o ácido carboxílico, ele também só vem na ponta da cadeia, tá certo? Lembrar que todo nome de ácido carboxílico começa com ácido, tudo bem? E que eu sempre esqueço de tirar, a gente sabe que, segundo a nova regra ortográfico, os acentos do oico já foi embora há muito tempo. Então, vou tirar aqui. Mas você já tem esses resumos aí prontos para vocês, tá, pessoal? Outra função orgânica é o éter, que a gente viu nos exemplos de isomeria plana. O éter é quando você tem oxigênio como heteroátomo, ou seja, o oxigênio tem que estar entre dois carbonos, atrapalhando o meio da cadeia. E tem que ser oxigênio. Não vale outro elemento químico a não ser oxigênio, tá? Então, éter, portanto, oxigênio entre dois carbonos aqui. Oxigênio entre dois carbonos. Para ter um éster, pessoal, o éster é parecido com o éter, porque você tem um heteroátomo, um oxigênio entre dois carbonos. Mas imediatamente, em um dos carbonos, podia ser esse ou esse, mas em um só, tá? Em um dos carbonos ligado a esse heteroátomo, tem que ter uma carbonila. Tem que ter o C-O. E assim, pessoal, você consegue identificar de uma maneira mais fácil o éster, tudo bem? Então, ele parece o éter, mas cuidado que vai ter a carbonila do lado. Tranquilo? Anidrido, sorte de vocês, não coloquei. Deixa para a próxima prova que vocês sabem que vocês vão fazer desidratação, tá? Sal de ácido carboxílico também. E as funções nitrogenadas que a gente tem que saber. A amina, sendo ela a mais complicada e fácil ao mesmo tempo, porque a amina é quando você tiver nitrogênio na cadeia carbônica. Mas a amina, ela pode ser primária, secundária ou terciária, lembra disso? A amina primária é aquela que só faz uma ligação, a sua cadeia faz uma ligação com nitrogênio. A amina secundária é quando você tem mais de uma cadeia, digamos assim, né? De dois radicais fazendo ligação com seu nitrogênio. E quando você tem a amina terciária, é que você tem meio que 3 cadeias carbônicas, 3 radicais ligados ao seu nitrogênio. Tranquilo? Saiba identificar também a amida e a amina, que vai fazer diferença. Então, a gente viu agora amina, primária, secundária, terciária, e agora amida, que é o que eu tô dizendo, tem que saber a diferença das duas. A amida, pessoal, diferente da amina, a amida, galera, tem também a carbonila, tudo bem? Então, além do seu carbono da sua cadeia tá ligado ao nitrogênio, seja ele, né, uma amida primária, secundária ou terciária, tem que ter imediatamente no carbono ligado ao nitrogênio, tem que ter uma carbonila. Deu para entender? Então, não pode ser, pessoal, cuidado com funções mistas. Não pode ser, por exemplo, professora, e se eu tiver, por exemplo, uma cadeia carbônica, aqui eu tenho um dupla O e aqui eu tenho um NH2. Atenção, isso é uma amina e isso é uma cetona, tudo bem? Só pode ser amida se esse dupla O tivesse aqui, ó, imediatamente ligado nesse nitrogênio, aqui, ó. Deu para entender? Então, pessoal, muito cuidado, não confunda. Existem cadeias de função mista, tem na sua prova para você identificar a função. Então, por favor, não confundam uma com a outra, certo? As últimas 2 funções nitrogenadas, muito fáceis de serem identificadas. Uma é a nitrila, porque é quando o nitrogênio na sua cadeia carbônica vai fazer uma tripla ligação, o que fica muito fácil de ver, tá certo? Então, você tem uma nitrila. E nitrocomposto, que é quando na sua cadeia carbônica você tem um NO2. Então, tem uma cadeia carbônica e nela você tem ligado o NO2. Esse NO2 é derivado do ácido nítrico, e a gente já falou disso, né? A gente ainda vai voltar para essa função aqui também, muito importante. Essas são as únicas funções orgânicas que estão na sua prova. Ai, professora, mas você passou tantas outras. Aham, eu sei.
Titia tá ajudando, tá certo? Só essas daqui, saibam elas, saibam identificar. Não se preocupe tanto com o nome, algum nomezinho ou outro vai ter, mas saiba identificar ela, principalmente para você poder identificar isomerias, tá certo? E agora a gente vai para a última isomeria, tá? A isomeria agora, galera, é a isomeria espacial, tá certo? Como vocês já sabem, isômeros tem que ter a mesma fórmula molecular, mas agora o que vai mudar, gente, não é a diferença na estrutura da cadeia, seja ela função diferente, cadeia, posição de alguma coisa na cadeia. O que muda aqui é a estrutura espacial. Por isso que tanto nesse resumo quanto no outro, vocês encontram a molécula em 3D, porque sim, tem a molécula em 3D lá e é sempre bom a gente relembrar como é que é, tá? Existem duas isomerias espaciais, existe a isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis e trans. A isomeria geométrica, pessoal, lembrar que você vai ter em cadeias abertas, você sempre vai procurar duplas ligações. Na isomeria geométrica, ó, vou até passar aqui e volto pro exemplo ali de cima. A isomeria geométrica, pessoal, é aquela isomeria onde você tem as cadeias abertas e entre algum carbono vai ter uma dupla ligação. Tranquilo? Nessa dupla ligação você vai ter ligantes. Professor, o que é isso? São átomos ligados ao seu carbono que está na dupla, certo? Cuidado com a isomeria geométrica, galera. Além de ter a mesma fórmula molecular, o ligante X e Y aqui, que está ligado no mesmo carbono, ele não pode ser igual. Tudo bem? Lembram disso? Então, o X não pode ser igual ao Y e o A não pode ser igual ao B. Tranquilo? Então, no nosso exemplo aqui em cima, por exemplo, professora, como que eu vou saber se a isomeria tem isomeria geométrica? Primeiro, procure a dupla ligação nas duas cadeias. Se falar para você que é isômero, significa que já tem a mesma fórmula molecular. Se for isomeria geométrica, pessoal, procure a dupla. Achou a dupla? Segundo passo, o que você faz? Traça o plano. Traçou o plano imaginário? O que você faz? Procura os hidrogênios, terceiro passo. Procurou os hidrogênios, professora, os meus hidrogênios de cada carbono, os ligantes hidrogenados lá, os ligantes hidrogênios que estão em cada carbono, nesse caso, eles estão em planos opostos, estão em planos contrários. Então, a sua molécula, ela é a trans. Tranquilo até aí? Ah, professora, e se eu achei a dupla, tracei o plano, procurei o hidrogênio e achei os meus hidrogênios no mesmo lado do plano imaginário que eu tracei? Isso é isomeria cis. Tranquilo? Saiba identificar a isomeria cis e trans, é muito tranquilo, acredito que vocês não vão ter problema com isso. Tem que saber identificar também, pessoal, em ciclo, tá certo? Então, aqui, titia dá a dica, tá? Ai, professora, eu fui estudar isomeria E e Z, meu Deus do céu, titia não botou na prova. Pode comemorar, tá certo? Não botei, tá de boa. Botei isomeria geométrica, botei isomeria ótica ou outras isomerias, você não vai saber qual que eu coloquei. Vai ter que saber qual que é, mas isso eu posso dizer. Isomeria ou nomenclatura E e Z, tudo bem? Apesar de ser uma isomeria parecida com a isomeria geométrica, não coloquei pra vocês, até porque ela é rara de cair no PAS, mas já aconteceu, tá? Mas não coloquei na prova de recuperação pra vocês. Então, pularei esta parte aqui, mas isomeria em compostos cíclicos. Primeiro, se você tem um ciclo, pessoal, não vamos mais procurar a dupla ligação. Porém, os seus ligantes têm que ser diferentes, tudo bem? Os ligantes do seu carbono, ele tem que ser diferente, senão você não vai ter isomeria geométrica. Achou carbonos vizinhos dentro do seu ciclo que tem ligantes diferentes? O que você faz? Segundo passo, traça o plano. Terceiro passo, procura hidrogênio. Mesma coisa. Hidrogênios do mesmo lado do plano, isomeria cis. Hidrogênios em lados opostos do plano, isomeria trans. Tranquilo, isomeria geométrica? Que agora a gente vai para a última isomeria, a mais legal e a mais complicada da vida toda, tá? Então, vambora que a gente vai para a isomeria ótica. Lembrando, vou ser sincera com você, assim como o UNB cobra de vocês, o que eu quero é saber se você tá sabendo identificar carbono quiral ou não. Porém, para você entender o que é isomeria geométrica, a gente precisa polarizar a luz. Não vamos lembrar isso. Gente,
Professora, o que é uma luz não polarizada? A luz não polarizada é a luz natural. É aquela pessoa, ai, professora, precisa ser natural do sol? Não precisa, galera. Pode ser luz sintética, digamos, essa de apartamento que a gente tenha, da sala, da sua casa. Qualquer luz pode ser uma luz natural, porque nessa classificação, a luz natural não necessariamente é aquela que vem na natureza, e sim uma luz que se propaga em todas as direções. E aí, galera, o que acontece? Essa luz natural, a gente vai ter que polarizar ela. O que significa isso, professora? Se a luz natural se propaga em todas as direções, a gente vai procurar uma luz, ou melhor, polarizar a luz. O que é isso, professora? A gente vai fazer com que ela se propague em uma única direção. Quando isso aqui acontecer, gente, essa luz ela foi polarizada. E o que acontece de curioso é que quando a gente tem essa luz polarizada e ela passa por umas soluções, que vocês aprenderam com a Sheila, inclusive, vários tipos de soluções, ela pode desviar o plano da luz, tanto para a direita, que é quando a gente encontra um isômero destrógeno, giro para a direita, destro, escreve com a direita, ou você encontra um desvio para a esquerda, que nesse caso, galera, levógeno. Tranquilo? É aquele que desvia para a esquerda, tá? Left em inglês, ó. Vai para a esquerda. Tranquilo aí, pessoal? Como, professora, quem desvia essa luz? O carbono quiral, entendeu? Então, a gente só acha, pessoal, isomeria óptica se a gente achar carbono quiral, que é o carbono que faz o desvio da luz polarizada para a direita, o isômero destrógeno, para a esquerda, o isômero levógeno. Então, o que você vai ter que procurar? Carbono quiral, gente, para dizer se isso tem atividade óptica ou não. É isso, né, gente? É isso. Quando acaba, né? Quando acaba a bateria do celular, no meio da gravação, faz como? Resolve! Galera, vamos embora lá. Então, olha só, a gente tem que procurar o carbono quiral. Esse carbono é o carbono que você... que desvia o plano da luz polarizada. Então, o que a gente faz? De acordo com esse carbono aqui, você vai ter que você acha os seus isômeros, certo? Então, lembrando, luz polarizada é aquela luz que se propaga em uma única direção, e quem desvia essa direção da luz é o carbono quiral, que gera 2 isômeros, certo? A gente já falou de vários exemplos de importância disso, e o que você vai ter que fazer? Procurar esse carbono quiral. Nesse caso aqui, pessoal, professora, o que é um carbono quiral assimétrico? É aquele carbono da sua cadeia que tem 4 ligantes diferentes. Portanto, já digo logo, professora, tem dupla e tripla, pode ter carbono quiral? Não, ser humaninho. Tem que ter 4 ligantes. E o carbono só faz 4 ligações. Então, ele vai fazer 4 ligações simples, não pode ter dupla e tripla. Tudo bem? O exemplo da gente aqui... ácido lático, por exemplo, que foi o mesmo exemplo que caiu no seu simulado, lembra da prova lá, do simulado lá, do SAS? Ácido lático aqui, pessoal, por exemplo, quando você tiver aqui, ó, aqui você tem um carbono que tem dupla ligação, não pode ter carbono quiral, a gente tá procurando um carbono com 4 ligantes diferentes. Professora, mas esse carbono aqui, ele faz 3 ligações com hidrogênio, certo? E uma ligação simples com o carbono. Então, ele faz 4 ligações simples. Beleza. Mas o carbono simétrico ou carbono quiral é aquele, galera, que tem 4 ligantes diferentes. Portanto, nesse caso aqui, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios ligados nele. Ele tem 3 ligantes iguais, não pode ser quiral. O único carbono quiral do ácido lático, galera, é esse aqui do meio, tá certo? O carbono quiral, nesse caso, ele tá ligado a um OH, a um C dupla O com H, a OH aqui embaixo e a um CH3. Lembre-se que, ao invés de ficar comparando um ligante com todo, circula tudo aquilo que tá ligado no carbono para achar os 4 ligantes de uma maneira mais rápida e mais fácil. Tá certo, galera? Então, aqui é um dos isômeros. Professora, e cadê o outro isômero dele? Porque tem que ser um que desvia a luz para a direita e outro para a esquerda. Então, é a imagem do espelho dele. Lembra que eu falei na sala de aula? Imagem especular é a imagem do espelho. Então, a imagem da sua mão direita no espelho, a imagem é quem? A sua mão esquerda, tudo bem? É a imagem uma perfeitinha da outra. Tranquilo até aí? Nesse caso, pessoal... para você achar isômeros, como é que acontece? Você tem imagens especulares perfeitas, mas elas não se sobrepõem, ó, tá vendo? O dedão não se sobrepõe no dedinho, esses dedos aqui não se sobrepõem. Então, professora, como assim? Se você olhar agora,
Essa daqui é uma imagem do espelho uma da outra. Só que se eu arrastar essa daqui pra cá, tá vendo que a sobreposição ela não vai ser perfeita? Porque o dupla O, tá vendo? Tá desse lado aqui, galera, ó. Tá vendo? E o CH3 desse. Então, ela não se sobrepõe perfeitamente. Se eu arrasto ela aqui, elas são a imagem do espelho uma da outra, mas elas não se sobrepõem. Deu pra entender? Assim você acha o carbono quiral. Galera, como que você... Professora, tem como a gente achar a quantidade de carbono quiral em uma cadeia? Tem. Como? Fazendo uma conta. É só, gente, 2 elevado a N, tá bom? Lembra que isso daqui é exponencial. À medida que você aumenta o número de carbono quiral, isso daqui aumenta a quantidade de isômero ótico possível na molécula. Então, o que acontece é, esse N aqui é o número de carbono quiral. Achou 2 carbonos quirais? Então, você pega esse 2 e multiplica. Acho que tá dando certo, tá? Você pega esse 2 e multiplica pela quantidade de carbonos quirais que você tem. Tudo bem? Agora, gente, para terminar, 2 coisinhas importantes. Mistura racêmica, tá certo? Lembrando, galera, que mistura racêmica é a mistura que você tem exatamente 50% do isômero destrógeno e 50% do isômero levógeno. E com isso, pessoal, você causa, ou melhor, anula o desvio da luz polarizada. Então, a mistura racêmica, apesar dessa escrita toda que vocês estão vendo aqui, a mistura racêmica é quando você tem exatamente 50% de cada isômero ótico. E essa mistura, ela não desvia a luz, ou seja, ela não tem atividade ótica. Por quê, professora? Porque quando você tem os 2 isômeros na mesma quantidade, um vai desviar para a direita e o outro desvia a luz para a esquerda. Só que um anula o outro. Então, você acaba não vendo o desvio da luz. Deu para entender? Nesse caso aqui, pessoal, mistura racêmica tem que também como ser calculada. Ela é calculada pela fórmula 2N sobre 2. Por quê, doutora? É simples. É simples porque, assim, quando você vai calcular a quantidade de isômero oticamente ativo, você pega o 2 elevado a N, não é? É o 2 elevado ao número de carbono quiral. E a mistura racêmica, a cada 2 isômeros óticos, você tem uma mistura racêmica. Notou que a mistura racêmica é exatamente a metade da quantidade de isômeros óticos que você pode ter? Portanto, você faz a mesma coisa, 2 elevado a N, e divide por 2 para descobrir a quantidade de misturas racêmicas que você pode ter. Tranquilo, pessoal? Última coisa, mas não menos importante, como você acha a isomeria ótica em ciclos, tá certo? O isômero ótico, galera, ele é... Você vai ter que considerar o sentido horário e anti-horário da molécula. Então, por exemplo, se você tem um ciclo aqui, que a gente já estudou isso, em sala, esse, galera, aqui, ó, tá vendo esse carbono? Ele tem 2 hidrogênios ligados. Esse carbono não vai desviar a luz, porque a gente tem que ter um carbono com 4 ligantes e todos eles têm que ser diferentes. Então, ele não desvia a luz. Até aí, tudo bem, professora. Esse daí é fácil de identificar. Ok. Na molécula seguinte, pessoal, vocês podem ver. Esses também tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Nenhum desses carbonos aí vão desviar a luz. Porém, professora, eu fico da dúvida nesse. Como que eu faço? Um ligante é o cloro. Um ligante é o hidrogênio que está omitido. E o outro ligante, professora? Aí sim você vai pegar a molécula e ver a sequência de carbonos que você tem no sentido horário e anti-horário. Começando no sentido anti-horário, por exemplo, aqui você tem o CH2, outro CH2, 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 CH2 e volta para o carbono que a gente está analisando. Então, você tem CH2, 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 CH2 e CH2, certo? Nessa sequência, pessoal, que você nota que você tem essa sequência no sentido anti-horário. Ah, professora, se eu fizer no sentido horário, qual é a sequência? É a mesma. CH2, depois outro CH2, outro CH2, um quarto CH2 e um quinto CH2. Estão vendo aí? Nesse caso aí, pessoal, tá vendo que esta ordem, ela é igual a esta daqui. Então, esse carbono não desvia a luz polarizada. Esse carbono não é considerado quiral, porque as duas ordens são exatamente a mesma. Portanto, ele é considerado como se ele tivesse 2 carbonos. Ou melhor, 2 ligantes iguais. Deu para entender? Vou dar outro exemplo. No caso dessa daqui, por exemplo. Esse carbono tem um cloro, tem um hidrogênio como ligante. No sentido horário, galera, ele tem o CH2
depois ele tem o CH2, depois ele tem o CH, depois ele tem mais um CH e depois ele tem um CH2, onde volta para o carbono que a gente está analisando. Se você ver a ordem desses carbonos no sentido agora horário, você tem um CH2, um CH, outro CH, um CH2 e outro CH2. Tá vendo que esta ordem, ela é diferente dessa? Aqui é CH2, CH2, CH. Aqui é CH2, CH, CH. Estão vendo? A ordem, ela não é perfeita, ela não é exatamente a mesma. Portanto, este carbono, sim, ele é quiral. Apesar de estar no ciclo, ele vai desviar o plano da luz polarizada. Pessoal, é o seguinte, eu vou parar por aqui. Nossa revisão do que vai cair na prova já foi. O resumo, os 3, inclusive, já estão lá. Vou só colocar o resumo, o último resumo que ficou faltando. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Como eu disse no começo do vídeo, segunda e terça eu ainda tô pela escola, na sala dos professores do ensino médio ou do Funde, tá certo? Me procurem, eu tiro a dúvida de vocês. Não vão com dúvida, não vá com dúvida pra prova, nenhum de vocês, não vão, por favor. Só me procure, me traga exercício, eu resolvo com vocês. Ah, professora, eu tô com uma dúvida pontual nisso, eu te ajudo. Só não leve a dúvida pra prova, pessoal, ela tá tranquila, mas a gente sabe que se não estudar nada também, a gente não vai vencer. E vocês conseguem fazer essa prova. Eu acredito muito que vocês vão conseguir. Mas estude e tire suas dúvidas e não leve a dúvida pra prova, tá certo? No mais, pessoal, um beijo e um queijo pra vocês. Como sempre digo, vejo vocês na escola, tá bom? Tchau.